Marcília, pelo que a gente ouviu já do Alcolumbre, né, e pelo que a gente sabe dele e pelo andar da carruagem, acho que o Senado continuará desatento em relação ao STF. Quer dizer, o STF vai continuar, pelo jeito, sem fiscalização e isso seria imprescindível para que o Brasil se endireitasse, se ajeitasse, Marcília. Pois é, sem dúvida alguma, isso é uma pena imensa, porque hoje em dia o Congresso não consegue mais fazer lei, né? Antes de fazer a lei, o STF já disse que é inconstitucional. Depois que faz, eles dizem que a lei é antidemocrática. Quando fala, diz que a imunidade parlamentar é relativa. Então, sobrou ao Congresso nada, né? O Congresso está, assim como tem alguns presos sem jaula, presos sem cela no país, né? Infelizmente, como nós aqui sempre falamos, inclusive jornalistas, nós temos políticos, diversas pessoas, inclusive exiladas e etc. Nós temos também hoje um Congresso fechado, mas aberto. Então, é uma pena porque a instituição, de forma abstrata, ou a instituição representada pela sua presidência, que tem a capacidade de falar em nome de um poder, é a única coisa que restaria para o enfrentamento aos abusos e excessos do STF. Isso não poderia jamais ser entendido como um ataque, porque isso está na Constituição. O artigo 42 ou 49, agora me foge, da Constituição, diz que uma das obrigações das casas legislativas é justamente colocar-se como uma barreira para zelar as suas funções, uma barreira a todos aqueles que ultrapassem ou que tentem absorver ou que tentem atropelar as funções que são do legislativo. Então é uma função constitucional. Quer dizer, quando o legislativo deixa de exercer a força de contenção aos abusos de demais poderes, o legislador descumpre a sua função. Perceba, ao descumprir a sua função, ele desvia-se da sua finalidade e comete ilícitos, ou seja, um legislativo covarde, um legislativo submetido, é um legislativo que é ilícito. É um legislativo que, ao tentar agradar o STF, ele se torna um poder equivocado. E mais, um poder ilegal, vamos dizer assim, até mesmo porque ele deixa de cumprir a sua função. Então é uma pena que a gente chegue nesse momento. É óbvio, eu estava observando Constantino, você, Lacombe, Ana falando, todos muito bem, a respeito de acordos e etc. A política é feita de acordo, a gente sabe que a política é feita dessa forma. Agora, assim como o debate é feito de contrariedades também, né? Enfim, essa ideia de que todo mundo tem que pensar igual é uma loucura. Me recordo aqui de um tratado antigo judaico, 2000 anos atrás, chama Tratado Sanhedrin. É interessante que quando alguém ia ser condenado a uma pena capital, 23 juízes se reuniam e se todos os 23 juízes julgassem que aquela pessoa deveria ser condenada, todos concordassem com aquilo, a pessoa era imediatamente libertada, porque para eles era insuportável a possibilidade de chegar-se à verdade que 23 pessoas pensassem igual sobre o mesmo tema. Então, a própria lei ela é capaz de absorver uma certa subversão para dialogar com o debate, com a possibilidade de discordância. Então, tudo isso é muito saudável e compreensível. No entanto, a gente precisa também lembrar que a oposição ela está buscando hoje vender-se a partir dessas pautas que hoje nos sufocam e asfixiam o debate público. Se a oposição não for capaz de construir isso, vai ser capaz de construir o quê? Essa é a pauta emergencial. Hoje nós não podemos falar, as pessoas não conseguem viver em paz no país em razão da ausência de oxigenação do debate público. Nem os parlamentares conseguem falar. Outro dia eu estava conversando com um parlamentar e ele dizendo, poxa, a minha imunidade não existe, imagina a sua, eu fico aqui até receoso de algumas coisas que você diz e coisa e tal. Quer dizer, nós estamos nesse momento do país. Se isso não é uma pauta importante para a presidência das casas legislativas, quais serão a ponto de justificar-se, como os colegas disseram, um acordo? Então esse é um ponto que me parece
essencial dessa conversa toda e que está soterrado ou colocado debaixo do tapete como se o relevante fosse apenas as pessoas se alimentarem. Sim, as pessoas se alimentam, e isso é relevante, mas depois que elas se alimentam e descansam, elas precisam falar, elas precisam conversar, elas precisam se comunicar, elas precisam ter uma vida inteligente dentro de um país. Se isso não houver, não adianta se alimentar para depois você virar escravo, submetido ao exercício de um poder autoritário dentro do Brasil.